Sejam bem-vindos, bem-vindas, EducaPE TV, Educadoc. Eu sou o professor Hugo Regis e estamos começando mais um programa Educadoc. Essa semana a gente vai falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E os nossos convidados são Eduardo Figueiredo, que é advogado com especialização em Direito Penal e Processo Penal, atuou como secretário executivo de projetos e articulações na Secretaria Estadual da Criança e Juventude no período de dezembro de 2012 a janeiro de 2015. A partir de fevereiro de 2015, ocupou cargos de secretário executivo de Justiça, Direitos Humanos e a coordenação e gestão na Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Esteve presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o SEDCA, nos anos de 2017 a 2019, vice-presidente no ano de 2017 e 2019, não é isso? Exatamente. E vice-presidente no ano de 2018. Desde 2023 atua como advogado na Gomes de Figueiredo Advogados Associados. Seja bem-vindo, Eduardo. Regis, obrigado, digo eu, por essa oportunidade, por estar aqui acompanhando a audiência da TV Doc, é isso? De estar aqui justamente com o professor Humberto, que é uma pessoa que nos ajudou muito. Tá? Quando eu digo assim, ajudou muito, é que construir política pública voltada para criança e adolescente é um dos maiores desafios que qualquer gestor público pode ousar enfrentar. E buscar isso ao lado da Escola de Conselhos, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para todos nós foi um presente. Então, obrigado por essa oportunidade desse reencontro. A gente é que agradece. Já o professor Humberto Miranda, eu não vou falar das tuas graduações não, porque é muita coisa. Professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do programa Educação, Culturas e Identidades, que é em parceria da Rural com a Fundação Joaquim Nabuco. Em 2022 coordenou o Censo da População. Também é muita coisa, não dá, Humberto. Eu vou tentar resumir, porque eu te conheço e sei que você é um cara de muito trabalho, né? A gente trabalha Mas eu vou te falar atualmente, né? Atualmente você coordena o Plano Nacional de Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes, que é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Você participou da coordenação da produção do Plano de Enfrentamento às Violências Sexuais de Crianças e Adolescentes do Recife, coordena a formação permanente dos Conselhos Tutelares de Pernambuco, realizou pesquisa sobre o tema com foco na atuação de Conselhos Tutelares frente aos casos de abuso e exploração praticada contra crianças e adolescentes no Brasil, em parceria com a Unesp e a Unifesp. Muito bem-vindo, né, Humberto? Eu que agradeço, né? E quero dizer, Hugo, que além de dar satisfação de estar com vocês, contribuindo, né, com a Doc TV, agradecer pelo reencontro, né? O Eduardo sempre generoso também. Né? Na verdade, assim, eu sempre sou grato a quem nos dá a oportunidade, né? Sim. E na gestão, né, que Eduardo estava à frente do Conselho Estadual, a gente fez muitas parcerias entre o Conselho e a Universidade. E, Eduardo, como é da área do direito, né, eu sempre ficava muito seguro que eu tinha um presidente que sempre nos orientava, né, juridicamente como proceder da forma correta. Então, gratidão, né, e gratidão a você, a Angélica, por promover esse reencontro de uma pessoa tão querida, né, e tão estimada, que fez muito pelo nosso estado. Então, obrigado. A gente é que agradece vocês estarem aqui, a gente agradece essa parceria que rendeu bons frutos aí para o estado de Pernambuco. Mas vamos falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, porque que é importante a gente ter uma semana dedicada ao tema. Começamos, Humberto, Eduardo, fiquem à vontade, essa casa é de vocês, tá? Eu queria tomar essa liberdade de começar. Por gentileza. Que ousadia, né? Regis, é uma semana em que a sociedade, poder público, poder judiciário, ela se une para, não vou dizer assim repercutir, mas lembrar de uma violência que muitas vezes ela é silenciosa. E quando eu falo de violência silenciosa, é de uma violência que ocorre, às vezes, em muitos casos, dentro da casa dessas crianças, desses adolescentes. O mês de maio, né, quando nós identificamos caminhadas, ações de sensibilização, tudo o que for feito nesse mês ainda é muito pouco. Quando eu digo isso, é o seguinte: nós estamos aqui na Educadoc, né, uma TV que ela nasce dentro de uma escola, ela é voltada inicialmente com esse intuito de trazer a sociedade para acompanhar nesse programa aqui temas do nosso dia a dia que
impactam diretamente dentro da sala de aula. Por que eu estou colocando isso? Porque a escola, ele é o principal ponto de percepção de quando uma violência ela ocorre. Essa violência silenciosa, quando eu coloco, ela produz às vezes algumas chagas no comportamento da criança, na parte física dessas crianças e desses adolescentes. E principalmente quando essa agressão, essa violência ela é praticada dentro do seio familiar. O educador, o professor, é o principal e o primeiro agente de proteção dessa criança. Mês de maio, reforçar rede de proteção. E falando de rede de proteção, muitas vezes as pessoas dizem, não, isso é o conselho tutelar, que faz parte da rede de proteção. Não, é o poder judiciário, é a delegacia de polícia. A rede de proteção é inclusive a sociedade civil. São os educadores. Tá? Por que eu fiz questão de abrir esse tema? Tá? Para trazer já a nossa inquietação. Eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, foram 2 anos como presidente e outro como vice-presidente, no Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente. E no Conselho você está ali para discutir a política pública. Está ali para você cobrar, inclusive, desta rede de proteção, principalmente os governamentais, uma postura de enfrentamento. Por que enfrentamento? Porque isso aí é contínuo. Todas as ações elas têm que ser contínuas. Tá? Temos aqui importantes vitórias legislativas. Quando eu digo assim, vitórias legislativas primeiro, depoimento acolhedor. O que é isso? Depoimento acolhedor. Algumas pessoas que não são da área jurídica ou que não participaram objetivamente desse momento de enfrentamento da violência contra a criança e adolescente, principalmente a sexual. As crianças, muitas vezes crianças de 5 anos, 4 anos, você não consegue extrair informações seguras para um processo, senão através de uma forma lúdica, pedagógica, né, garantindo àquela criança que ela possa externar um pouco daquela violência que muitas vezes foi normalizada dentro do seio familiar. E esse depoimento acolhedor, que é uma equipe profissional altamente preparada para colher essas informações, inclusive como prova judicial, eu acho que é uma grande vitória e Pernambuco está atento a isso. Quando eu digo está atento, seja através da gestão da DPCA, as secretarias que fazem parte dessa política governamental, mas a sociedade ela precisa acordar, ela precisa trazer para o seio de cada uma dessas casas essa responsabilidade. A responsabilidade de cuidar do meu filho? Não. A responsabilidade de, inclusive, observar o comportamento da criança do vizinho. Então, para eu não avançar muito, quando eu puxei logo essa fala, dividir esse tema. Dividir essa bola de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. Dividir governo, sociedade, vizinho e principalmente escola. Para que nós tenhamos uma rede, principalmente, de retaguarda, proteção e identificação desses casos de violência. Vamos conversar mais. Vamos lá. Humberto, por que a importância de a gente falar ainda sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes hoje? Porque a impressão que eu tenho é que era um assunto que já deveria estar, morto, no sentido de que a gente não deveria mais falar sobre isso, não deveria mais acontecer. Mas acontece, e qual a importância da gente dedicar uma semana, um mês do nosso ano para falar sobre o tema? É importante essa pergunta, né? Eu penso que a resposta do Eduardo foi extremamente válida, porque chama atenção, né, para a gente, no sentido que a responsabilidade é da família, é do Estado, né, mas é também de toda a sociedade, né? E, de fato, há pesquisas que apontam, né, que a maioria dos casos que envolve, né, o abuso, a exploração, acontece na esfera familiar. Então, isso aí chama atenção para que a gente busque fazer uma educação para o enfrentamento a essas diferentes violências, né, nas diferentes esferas sociais, né?
Acho que é preciso formar conselhos tutelares, agentes que atuam na assistência social, né, na segurança pública, mas é também importante formar a escola, como bem Eduardo falou, né, e a família e a comunidade. Ela precisa estar enfrentando esse problema, não com silenciamento, mas com a denúncia. Veja, 18 de maio é um dia emblemático para a luta dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil, Pernambuco e no Brasil. Porque ela faz memória a um caso que aconteceu em Vitória do Espírito Santo, né, de uma criança chamada Araceli, uma menina, né, que foi brutalmente violentada e foi violentada sexualmente e depois foi, né, exterminada com requinte de crueldade. Inclusive, toda a sociedade brasileira, não só capixaba, mas toda a sociedade brasileira ficou muito estarrecida com a questão. Foi uma comoção nacional e, né, os movimentos sociais buscaram constituir esse dia como um dia de luta. Então, o Eduardo deve lembrar bem, né, que esse é o momento que a gente tem uma grande mobilização vinda dos conselhos, né, das organizações da sociedade civil, mas que precisa também atingir, né, a gente que está aqui numa TV educativa, né, também a escola, porque é muito importante perceber, que você fez menção à pesquisa que a gente construiu com a Unesp e a Unifesp durante a pandemia, e foi muito interessante uma coisa, Hugo. Com a pandemia, os conselhos tutelares, né, funcionavam, mas as escolas estavam, né, você que é da Secretaria da Educação sabe bem, funcionava de uma forma remota. Então, teve todo aquele, né, processo que a gente viveu das escolas fechadas. E as escolas fechadas fizeram com que as denúncias de enfrentamento, né, das denúncias voltadas para as violências sexuais também diminuíram muito. Veja só que dado, acho que foi um dos grandes achados dessa pesquisa, que entrevistou conselheiros de 5 capitais, das 5 regiões. E no Amazonas, em Pernambuco, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Brasília, né, em todas essas capitais desses estados do Distrito Federal, a gente percebeu que o fechamento das escolas também repercutiu com a diminuição das denúncias. Ou seja, a escola é um lugar de proteção importantíssimo para a identificação. Por quê? Porque há uma identificação por parte dos seus profissionais em relação às violências. A gente até não tem nem a dimensão de como a escola é importante. E muitas vezes a gente não tem, né, uma política pública mais voltada para essa formação continuada, porque existe muito receio também dos profissionais de educação em fazer a denúncia. Eu falo isso porque eu sou um professor da licenciatura, né? Trabalho com formação de professores, e quando a gente fala que a escola também é um lugar de proteção, a primeira coisa que os estudantes, que ainda são professores em formação, dizem: mas se eu denunciar, mesmo como professor, né, será que não vai repercutir uma retaliação, né, em relação ao abusador, né, sobre... E a gente sabe que existe várias formas de denunciar, inclusive garantindo a proteção de quem está fazendo isso. Inclusive, a denúncia, quando é feita dessa forma, é uma denúncia institucional, não é pessoal do professor. Então, existe hoje, inclusive, Eduardo também já fez menção, a toda uma lei que se chama Lei do Sistema de Garantia de Direitos, que é voltada para a questão, né, da proteção, né, às crianças vítimas ou testemunhas de violências, e ela tem como um grande foco a questão das violências sexuais, que hoje em dia, e principalmente no período pandêmico, e a gente, né, aumentou, quer dizer, não é porque o Conselho Tutelar está recebendo menos denúncia naquele caso que as violências diminuíram, não. Pelo contrário, a gente tem notícia que, pelo contrário, aumentaram, só que não foram denunciadas pela circunstância. E aumentaram também em que sentido? Não só do sentido familiar, mas também um outro sentido, que a gente precisa estar muito atento, ao sentido cibernético. A violência sexual, né, praticada em espaços, né, cibernéticos. Então, é preciso conexão com proteção. Acho que essa é uma frase emblemática para quem está
né, construindo essas políticas de formação continuada, né, e perceber que essas diferentes violências, né, ligadas ao abuso e exploração sexual, elas acontecem em diferentes espaços, familiar, comunitário, a depender da situação também escolar, mas também virtual. Ou seja, a gente precisa estar sempre retomando esse debate, que foi a sua pergunta central, né? Mas por que é importante? Porque, além de não diminuir, ela se reinventa essa violência e ocupa agora de outros espaços que, em princípio, não ocupava antes, como, por exemplo, o espaço cibernético, né? Então, eu penso, para concluir nesse primeiro momento, que direitos humanos, e Eduardo sabe bem disso, não porque é advogado só, porque também trabalhou na secretaria, ele é conquista. E como conquista, ele deve estar sempre, né, sendo a sua manutenção, ela é ligada a uma luta de todos nós. Né? Tem uma historiadora americana chamada Lynn Hunt, que ela tem um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos. E ela diz assim, como direitos humanos foi conquista, a luta em defesa deles deve ser constante. Então, a luta em defesa dos corpos dos meninos e meninas, né, que não são propriedade de ninguém, são propriedades deles, né? Ou seja, isso é muito importante, né? Eles são sujeitos de direito e cidadania. Então, eles não são objetos do interesse sexual de ninguém. Isso é muito importante, né? Isso está na Constituição, né? Isso está diretamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E a educação, né, que eu acho que é muito importante também, ela tem um papel fundamental, já visto essa pesquisa que a gente fez, né? Mas a gente precisa continuar acreditando que a formação inicial e continuada desses profissionais, e para concluir mesmo, quando eu digo profissional, é do professor, do diretor ao merendeiro, ao porteiro, à porteira, a quem está circulando na escola, porque todos e todas, como bem disse Eduardo, são responsáveis, né, para o enfrentamento a essas diferentes violências, Hugo. Agora, Humberto, o que é que tem colaborado, Humberto e Eduardo, né? O que é que tem colaborado para a manutenção dessa violência, né? Onde é que a gente está falhando enquanto Estado, enquanto sociedade civil, que os números aí aumentam, diminuem, mas permanecem números. Então, o que é que precisa ser feito? E, ao mesmo tempo, Humberto, eu vou deixar uma pergunta para ti sobre o papel das universidades nesse aspecto, né? Porque a universidade ela é importantíssima na formação de profissionais da educação. E será que professores e professoras que estão sendo formados nas universidades para a educação básica, para a educação pública, estão sendo preparados e preparadas para essa discussão? Então fica esse... E tem uma outra pergunta sobre essa questão da violência cibernética, que eu imagino que seja uma violência muito mais silenciosa e uma violência talvez mais difícil de se controlar, porque ela se propaga, né? 3 perguntas de uma vez só, mas... Mas são três perguntas que elas, de fato, se conectam. Tá? Em relação à violência, tá? O ambiente familiar, ele muitas vezes... Eu vou falar sobre uma realidade pernambucana e o porquê que essa realidade Pernambuco, Nordeste, ela termina influenciando no número de casos de violência contra a criança e adolescente. Infelizmente, não vou aqui criticar a colonização e a história de Pernambuco no perfil sucroalcooleiro, mas essa origem de uma sociedade extremamente paternalista, extremamente machista, de certa forma contribui para alguns abusos, não só relacionado à criança e adolescente, mas que também reflete na violência até contra a mulher mesmo. Tá? Esse é um primeiro ponto que, do ponto de vista sociológico, ele precisa ser levado em consideração. Segundo, muito se fala no fortalecimento da família, que a família ela é aquele ambiente inviolável, mas muitas vezes esse discurso, professor Humberto, e aí não querendo fazer nenhuma crítica ao conservadorismo, mas esse discurso de, olha, a família ela vai conduzir isso, mas a família você encontra vícios, falhas. Nós temos pessoas, me permita a ousadia dizer, dentro dessas famílias, que não tiveram uma boa educação,
não tiveram uma boa formação, e pessoas, pais e mães, que muitas vezes são doentes. Quando eu digo assim doentes, é do ponto de vista do psicológico, que adoeceram muitas vezes pelas violências que elas carregaram no passado, e esse passado de não trazer à tona a violência, de não enfrentar, de não punir. Eita, foi o pai fez isso, não, não mexe nisso não. Então, esse nosso passado de represar esses crimes, de não enfrentar, de não expor, de não criminalizar e de não punir, fez com que nós tivéssemos hoje, infelizmente, algumas famílias que adoeceram no meio desses ambientes de violência. E essa violência, ela termina repassando para os filhos. Eu estou lhe dizendo isso até não como gestor público, até como uma pequena experiência profissional que eu tive aqui. Obviamente não vou ser antiético, mas logo quando eu comecei a advogar, isso há alguns anos atrás, eu tive um caso interessante de que um pai, ele tinha sido acusado de uma violência sexual, estava estudando esse processo, e quando a gente começa a analisar no processo, professor Humberto, pasme, esse pai foi vítima, quando criança, de outra violência. Então esse ambiente adoecedor contribuiu. Eu não estou dizendo que esta é a principal responsabilidade, mas nós temos aspectos sociais, nós temos o próprio processo de educação que hoje Pernambuco, não só Pernambuco, mas o Brasil, a escola ela vem reconhecendo esse papel de rede de proteção que até então, em alguns anos atrás, isso não era tão perceptível, isso foi negado, inclusive, de que o educador ele não deveria se meter em problemas relacionados à educação e à família daquela criança. E hoje nós vemos que é necessário, sim, como colocamos no primeiro aqui, na primeira pergunta, faz parte da rede de proteção. Então, esse crime, o que é que a gente percebe? Por maior que sejam os avanços da legislação, isso é uma cultura que ela precisa ser rompida. Infelizmente, não quero aqui me avançar muito no tema, até para escutar o professor Humberto, mas quando você vai para determinadas festas que ocorrem com participação de crianças e adolescentes, em que violências como essa ocorrem, acesso a substâncias psicoativas, drogas, não, é festa de criança, é festa de adolescente, o pessoal está se divertindo. Não, não é divertir. Temos que proteger. É a responsabilidade enfrentar. Então, esse 18 de maio, está falando muito aqui do mês de enfrentamento, mas a data ela é simbólica para abrir os olhos de toda uma rede, toda uma sociedade. E em relação ao desafio da cyberviolência, o que ocorre na vida comum ocorre na internet. As pessoas por muito tempo colocaram, não, porque a internet é terra de ninguém, a gente não tem um controle. Tem, hoje nós já temos o Marco Civil da internet, nós temos como rastrear IPs. IP é aquele númerozinho que quando você acessa, você consegue identificar qual é o equipamento que está acessando. A Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, tem avançado em coibir a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas, quando nós falamos do cybercrime, nós ainda precisamos amadurecer muito isso. Amadurecer não só a fiscalização, mas principalmente que ferramentas os pais, a escola também, eu estou colocando nisso, nessa responsabilidade de estar lidando com esse novo ambiente. Antes eu tinha o vizinho, a festinha, não, agora eu tenho um celular. Crianças hoje em dia, já vi crianças de 7 anos, 6 anos, já com celular. E ainda ouvi de pai dizer assim, olha, se eu tirar o celular dele, eu não consigo manter ele calmo. E às vezes os pais, aquelas pessoas que estão próximas, não sabem nem o que é que o filho está fazendo ali. Qual o contato? Com quem ele tem conversado? Que conteúdo tem sido veiculado?
para aquela criança, para aquele adolescente. Embora existam muitas ferramentas de controle, né? Existem, Eu mas que são percebo pouco que usadas. são pouco usadas. São pouco usadas. Então, quando eu falo assim que são pouco usadas, nós precisamos colocar isso à tona. Isso precisa ser divulgado, né? Isso precisa ser... Como é que a escola ela entra nesse papel de acompanhar o desenvolvimento da criança e a utilização desses equipamentos eletrônicos e o acesso a esse conteúdo? Pais, escola, reuniões, receber a família aqui dentro, conversar, ouvir e também estar atento a esses sinais. A criança, ela que é vítima de violência, ela muda o comportamento. E não é uma mudança momentânea, é uma mudança que ela vai repercutir durante todo o desenvolvimento e vida adulta daquela criança. Então, é uma breve... É o que eu identifico hoje, Regis, que eu acho que é importante ser externado para toda a população, de que precisamos romper essa barreira machista, essa barreira negacionista, que eu digo negacionista, é de que a violência não existe, tá? E que a violência não está no meio das casas ou não está na casa do vizinho, e principalmente haver aqui uma união dessa rede de proteção. Essa união, essa intersetorialidade que tanto se fala, tanto se busca, que é cada contribuinte, quando eu digo contribuinte, é qual é o seu espaço nessa educação? Sim. Seja o professor, seja a política pública através dos CREAS, do CRAS, o conselho tutelar. E para passar aqui a fala para o professor Humberto, dentro desse processo do conselho tutelar, onde é que entra a universidade? A experiência, eu posso falar da experiência de Pernambuco, que é a Escola de Conselhos. A Universidade Federal Rural de Pernambuco se junta com o Conselho de Direito, que é aqui eu tenho o exemplo do SEDICA, né, para promover a qualificação desses profissionais, para promover com que a rede, né, de proteção ela esteja cada vez mais em sintonia. Mas, professor Alberto, essa fala é sua. Vamos dar uma pausa, a gente vai ter um intervalo agora, a gente volta daqui a pouco com a fala de Humberto. Já chutou a bola para mim. Vou tentar fazer o gol. Daqui a pouquinho a gente retorna, então. Faz o gol.